nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós, em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Vamos orar agora pela palavra. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado porque podemos, Pai amado, exaltar o Teu nome, louvar o Senhor Jesus, Pai. Mas pedimos a Ti, Pai, que o Teu Espírito fale conosco através da Tua santa palavra, Pai. Que possamos compreender o Teu Evangelho, que possamos compreender, Pai amado, aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, Pai. Que possamos estar atentos e com o coração aberto para receber a Tua palavra, Pai amado, e que ela venha causar transformação, mudança em nós, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o subtítulo que a Bíblia usa para esse trecho da palavra se chama Nova Vida em Cristo. O que é a nova vida em Cristo? Paulo aqui, que escreveu a carta aos Efésios, ele deu uma resumida, porque Paulo é muito bom de escrever coisas extensas, mas também ele é bom de síntese. Ele consegue usar as palavras muito bem, porque é o Espírito Santo também ajudando ele, né? Além dele ser um cara muito inteligente, mas é o Espírito Santo que usa Paulo de forma tremenda, e ele consegue simplificar as coisas que são muito profundas. E nós vamos meditar um pouco acerca desse trecho. Por quê? Porque o Evangelho, porque a graça, ela tem que ser pregada, explicada todos os anos. Nós temos que relembrar, porque nós nos esquecemos às vezes também. Então, nós vamos meditar um pouco acerca disso. No versículo 1, Paulo diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Repita comigo: todos nós pecamos. Juliano, isso parece óbvio, não parece? A Bíblia fala que todo mundo pecou e carece da glória de Deus. Mas não é tão óbvio assim, sabia? Porque tem muitas pessoas, e eu já conversei com algumas delas, que elas pensam que são boas. Elas pensam que não são pecadoras. Elas pensam assim: não, eu nunca matei ninguém, eu nunca adulterei, eu nunca roubei ninguém, então eu sou uma pessoa boa. O ser humano, ele é campeão para ele se enganar, sabe? E ele começa a achar que ele tem até um crédito perante Deus. E se ele vier de uma, como o Tiago falou aqui, de uma religiosidade, aí piorou o negócio. Porque daí ele até acha que pela obra que ele faz, ele é melhor do que o outro. Pelo ritual que ele segue, ele é melhor do que o outro. Pelo berço que ele nasceu, ele é melhor do que o outro. Ele não se considera um pecador.
Já conversou com gente assim? Que acha que é o suprassumo, é quase João Batista, né? Encarnado. Ele é um cara que já nasceu cheio do Espírito Santo, desde o ventre, né? Tem gente que realmente acredita nisso, é um negócio assim incrível. Mas aí quando você começa a investigar um pouco mais a vida da pessoa, e você pergunta assim: como que é o seu relacionamento dentro da sua casa? A sua esposa é feliz com você do lado? Ela te considera um cara perdoador ou humilde? Como que você se relaciona com os seus pais? Aí a pessoa já começa a dar aquela engasgada, né? Não, sabe, né? Ninguém é perfeito daí, né? Aí a pessoa começa a achar uma saída para falar: não, eu não sou aquele miserável pecador, mas também não sou perfeito, né? Então, por quê? É uma desculpa que ele tem para não se considerar pecador como todo mundo. Meus irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram. E se a Bíblia diz, está dito. Se a Bíblia diz, é porque é assim. Por isso nós temos que ler a Bíblia todos os dias, para a gente entender mais dela, e não ficar com achismos na nossa mente acerca de nós mesmos, se a Bíblia diz o contrário. Então Paulo diz que todos pecaram. E ele fala assim, como o resto do mundo. E quando a gente peca, ele fala o seguinte: que nós estamos obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, e que esse é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Meus irmãos, nós somos tendenciosos, e o maligno, ele se aproveita disso. Ele adora a discórdia, ele adora o pecado, ele adora que os filhos caiam no pecado, desobedeçam deliberadamente. Então, nós, com consciência ou sem consciência, quando nós estamos cegos pelo pecado, nós obedecemos ao maligno. Porque quem que você acha que quer que você não perdoe? O diabo. Ele deseja que o seu coração permaneça fechado, carrancudo, briguento. Ele quer que você continue com ódio no seu coração, porque enquanto você permanecer em pecado, ele tem legalidade para agir na sua vida. Enquanto nós permanecemos no pecado, o inimigo, ele trabalha na nossa vida. E quantos de nós já não fizemos coisas das quais nos arrependemos muito, das quais nos envergonhamos muito? Todos nós pecamos. Mas Paulo vai dizer assim, que isso já era a nossa natureza. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Meus irmãos, o primeiro passo para a mudança é reconhecer quem nós somos e do que nós precisamos. Tem tantas homens, todo mundo é orgulhoso, né? Mulher e homem são orgulhosos, mas de formas diferentes. Mas tem tantos homens que falam tanto, se acham o dono da razão, e às vezes está lá preso na pornografia, escondido. Aí não conta para ninguém, aí não fala para ninguém. Mas quando pega o outro irmão lá, é lenha nas costas. Quando só o pecado do outro que é descoberto, por quê? Não entendeu que a natureza dele também é pecaminosa. Por isso que todos nós, a Bíblia fala que nós estávamos presos.
éramos por natureza merecedores da ira. Por quê? Porque todo pecado é uma ofensa à glória de Deus. Repita comigo: todo pecado é uma ofensa à glória de Deus. Por isso que Paulo fala que nós éramos merecedores da ira. Hoje o mundo, ele nunca esteve, o mundo sempre esteve em pecado, mas ele nunca teve tão mimimi assim, nunca teve um coitadismo tão grande, porque hoje a pessoa, ela se revolta, porque ela fala assim: não, mas Deus é amor, Deus não se ira comigo. Ele se ira contra aquele que vive em pecado e não se arrepende do seu pecado. Esse experimenta a ira de Deus, e ela só não é mais forte porque a misericórdia dá uma segurada ali, porque senão todos nós já tínhamos sido fulminados pela ira do Pai. Mas Paulo ele diz o seguinte também, que embora nós, quando estávamos em pecado, por natureza nós merecíamos a ira de Deus, ele diz assim: mas Deus, repita comigo, mas Deus, olha o que Paulo vai dizer: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, repita comigo, nos amou tanto. E ele diz assim, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, quando, mesmo eu sendo pecador, miserável pecador, mesmo estando em pecado, Deus me amou. Deus amou você. Deus nos amou. E Ele falou assim: eu vou dar um jeito de salvar os meus filhos, porque Deus é justo, amém? Deus é justo, e a justiça dEle, a retidão dEle e a santidade dEle exige uma punição contra o pecador. E como é que Ele resolveria esse cálculo? Já que Ele é santo e nós pecadores, e nós, todo pecado nosso é uma ofensa contra a glória dEle, e nós merecíamos ser punidos por causa disso. Só tinha uma forma de resolver isso: o próprio Deus. Ele teria que se dar como sacrifício no nosso lugar, porque teria que ser um cordeiro santo, totalmente santo, porque o sangue de animais nunca nos purificou. Ele aplacou a ira por um tempo, mas era para significar algo que viria, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, depois de Paulo deixar claro a nossa situação, quando estamos longe de Deus, ele diz: mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e é pela graça que vocês são salvos. Por que é pela graça, meus irmãos? Mas não é por você obedecer, porque o pensamento da pessoa que está no mundo, o que ela pensa? Olha, eu fiz coisas boas na vida, eu fiz coisas ruins também, mas eu fiz mais coisa boa que coisa ruim. Então, se colocar na balança, eu acho que o saldo é positivo. Na nossa contagem sempre é positivo, né? Na nossa contagem para nós mesmos, nosso saldo sempre é positivo. Quando eu vou somar o saldo do Tiago, às vezes eu não vou, será mesmo e tal, mas para mim, meu saldo é sempre positivo. E ele acha que por ter um saldo positivo, Deus, você não foi tão jaguar assim, você vai poder entrar no céu. Mas a Bíblia não diz nada disso, porque quem tem pecado não pode entrar no céu, porque lá é um lugar de santidade.
Então só tinha uma forma: alguém tinha que pagar pelos meus pecados, e não podia ser qualquer um, tinha que ser um sangue puro, de alguém sem pecado. Mas não tinha ninguém na terra sem pecado. Só existia um que desceu dos céus e veio como um cordeiro e entregou a vida dele no nosso lugar. Somente aquele sangue derramado naquele madeiro foi capaz de purificar a minha vida e a sua de todos os nossos pecados. Mas o que eu fiz para isso? Eu não fiz nada. Por isso é graça, é favor imerecido. O que é imerecido? É favor para quem não merece, porque ninguém merecia ser salvo, mas Deus nos amou. Ele falou assim: o Juliano, na hora que eu estava nas maiores dificuldades da minha vida, na hora que eu estava preso no pecado, na hora que eu estava quando eu ficava naquelas rodas de jogo, Ele me viu ali e Ele me amou. Ele viu você na pior situação da sua vida, na pior desobediência sua, e Ele amou você. Sabe, tem hora que eu gosto de imaginar Jesus na cruz, me olhando, enquanto aquele sangue está sendo derramado. Ele está olhando para mim, mas é com um olhar de amor. Ele está olhando para você e dizendo assim: vai valer a pena. Cada gota do meu sangue vai valer a pena. Pelos meus filhos vai valer a pena. Meus irmãos, nós temos que ficar bem cientes disso, cientes daquilo que Jesus fez em nosso favor. Por quê? Porque é justamente isso que vai sustentar a nossa vida. É a graça de Deus que nos sustenta durante os momentos mais difíceis e tenebrosos. Porque aí você tem uma certeza, porque senão você vive numa gangorra. Não, um dia eu estou salvo, outro dia eu não estou salvo. Não, porque aqui, não, esse dia eu não menti hoje eu estou merecendo. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Ah não, mas hoje eu pequei. Ih, rapaz do céu, se Jesus voltar hoje eu fiquei. E a pessoa, ela fica assim alucinada, como se o sacrifício de Cristo tivesse sido em vão. E o que ela tem que acreditar é naquilo que Jesus fez, e está consumado. Quando Ele falou naquela cruz, meus irmãos, quando Ele suspirou pela última vez, ali Ele bateu o martelo. E como que eu sou salvo então, Juliano? Se não é por obras, não é por seguir nenhum rito, não é por me vestir de tal jeito, não é por pentear o cabelo daquela forma, não é por seguir várias regrinhas. Pelo que então? Não tem obra nenhuma, não. É pela fé. E é isso que Paulo vai dizer aqui. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Repita comigo: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E olha o que Paulo complementa, ele diz assim: isso não vem de vocês, isso é uma dádiva de Deus, isso é um dom de Deus. E no versículo 9: não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. É pelo que Ele fez naquela cruz. Por isso Paulo vai dizer assim, que se eu tiver que me orgulhar, eu me orgulho aonde? Na cruz de Cristo Jesus. É pelo que Ele fez em meu favor. Quando você compreende isso, o diabo, ele para de ter forças e de amarrar você. Porque o que o diabo quer
é que você fique preso na insegurança, para que você nunca viva uma vida livre no Senhor Jesus, porque aonde está o Espírito, aí há liberdade. E não é liberdade para pecar, pelo contrário, é liberdade para não pecar, é liberdade para não viver no erro, para não viver no pecado. Meus irmãos, a vida de pecado é uma vida desgraçada, é uma vida de escravidão, é uma vida de sufoco. A pessoa que vive em pecado, ela tem que viver mentindo, ela mente para tudo, é uma desgraça. Eu lembro quando eu saía jogar escondido, tive problema com baralho, com jogos. A mulher mandava mensagem, eu já despistava, não, estou em outro lugar, ou não respondia a mensagem. Meu pai ligava, eu não atendia. Aí o coração ficava, rapaz, vou ser descoberto. É uma desgraça a vida de pecado. Quantas pessoas vivem se escondendo, porque vivem uma vida assim, aprisionadas pelo pecado. E às vezes até luta, ela fica lutando para tentar vencer, para tentar romper aquilo, mas acaba voltando sempre no mesmo erro, no mesmo problema, na mesma mentira. Por quê? Porque não entendeu ainda o Jesus que morreu na cruz por ela, não entendeu a certeza da salvação, não entregou a vida dela consciente daquilo que ela está fazendo, e confiante no Deus que não falha, no Deus que não volta atrás, naquele que não muda, naquele que é amor. Meus irmãos, olha o que Paulo vai dizer: é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais. Repita comigo: pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. E ele termina assim: porque agora estamos em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer com isso? Nos sentar com Ele nos domínios celestiais. Meus irmãos, existem coisas na palavra que você vive parte hoje e parte na eternidade, amém? Mas o que Paulo quer dizer aqui? Que da mesma forma que Jesus ressuscitou, que o Espírito Santo ressuscitou Jesus ao terceiro dia, esse mesmo Espírito, quando nós fomos salvos pela graça de Deus, Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Está dizendo o seguinte: Jesus é o primogênito, Jesus é o primeiro, Jesus é a primícia, o que ressuscitou primeiro, mas nós também ressuscitamos em Cristo Jesus, amém? Ele fala: nós estávamos mortos em pecados, mas quando compreendemos e entregamos a nossa vida a Cristo, de verdade, nós também ressuscitamos com Cristo. E agora a nossa natureza não é mais uma natureza carnal, não é mais uma natureza que se alegra com o pecado. Agora nós estamos em luta com o pecado. Agora nós estamos em luta com o Satanás. Sabe por quê? Porque a nossa natureza agora é santa. A nossa natureza agora foi remida pelo sangue de Cristo Jesus. Muitos pensam assim: Juliano, eu estou lutando muito contra o pecado. Glória a Deus. Porque se você está lutando contra o pecado, é porque o Espírito Santo habita dentro de você. Porque aquele que não tem o Espírito Santo, ele não luta contra o pecado. Ele só se esconde para que ninguém saiba, mas ele se alegra com o pecado cometido. Ele se sente feliz. Ele acha que é uma vantagem a mentira, ele acha que é uma vantagem
o ganho ilícito, ele acha que é uma vantagem o adultério. Por quê? Porque ele acha que está tudo bem. Ele acha que o sexo fora do casamento é normal, que a traição é normal, ele fica feliz com isso. Mas aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, no momento que ele peca, ele já se entristece. Ele fala: não devia ter falado aquele negócio que eu falei, eu não devia ter agido daquela forma, porque o Espírito Santo, ele comunica com o nosso espírito, e ele nos traz convicção daquilo que tem que ser mudado em nós. Ele fala: isso não faz mais parte de você, você tem uma nova natureza agora em Cristo Jesus, viva de acordo com a sua nova natureza. Meus irmãos, nós nascemos com um propósito. Deus nos chamou para viver o nosso propósito. Amém? Deus tem um propósito na minha vida e na sua, e nós devemos cumprir isso. Mas como que eu vou cumprir isso, Juliano? Vencendo o inimigo, vencendo a minha carne, em luta com ela. Ah, Juliano, mas eu nunca vou vencer completamente. Quando você receber o teu corpo glorificado, quando Jesus voltar, aí sim, aí não vai ter mais essa luta não. Mas até lá, nós vamos lutar todo dia, porque todo dia o pecado vai nos assediar. Mas quanto mais você alimentar o seu espírito da palavra de Deus, quanto mais você alimentar a sua vida da presença de Deus, mais forças você tem para dizer não ao pecado, e fala: isso aqui não mais, isso aqui não vai fazer mais parte da minha vida. Você pode se posicionar diante de Deus. Você vai falar: um coração duro, nunca mais. Agora o meu coração é quebrantado. Quando eu tenho que perdoar, eu perdoo. Quando eu tenho que pedir perdão, eu peço. Não quero mais guardar mágoa de ninguém, não vou guardar rancor de ninguém, vou caminhar de acordo como Deus quer. Vou perdoar 70 vezes 7. Só por Deus, né? A gente tem que caminhar e buscar dessa forma. Para o religioso é fácil, ele só bota a roupa de religioso, faz a cara de religioso, e tá bom. Aí quando ele vai orar, ele ora igual Jesus falou assim: Senhor, porque eu dou o dízimo, porque eu faço boas obras, porque eu dou esmola aos pobres. Ele entoa a voz, né, para falar. Já viu o religioso? Ele gosta de entoar a voz. E na oração, ele só fala aquilo que ele faz de certo, ele não fala nada do que ele faz de errado. Ele não fala do ódio que ele sente, ele não fala das pisadas na bola que ele deu. Aí Jesus fala assim: está vendo aquele outro homem lá? Aquele que ele nem olha para cima, ele só bate no peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus fala assim: a oração dele foi ouvida, porque foi verdadeira. Juliano, mas o outro não falou a verdade? Falou. Só que ele falou com dois problemas. Ele falou se orgulhando, aí já travou a oração. Você se orgulhar diante de Deus, já acabou ali, ó, nem sobe mais. E a segunda coisa, ele falou só metade, porque ele só falou dos acertos dele, ele não falou dos erros. Em nenhum momento ele se quebrantou diante de Deus. E Deus não aceita uma oração hipócrita, Deus não aceita uma meia oração. Lembra de Ananias e Safira? Novo Testamento. Foram entregar a oferta, chegaram se vangloriando: olha aqui a oferta que eu falei que ia dar aqui e tal. Pedro falou assim: ih, está faltando coisa aí. Mas já era uma oferta boa, era uma oferta grande. Pedro falou assim: olha, você não precisava ter dado nada, mas você se comprometeu a dar tudo. Você deu sua palavra,
E você mostrou aqui para os outros como se estivesse entregando tudo. O que é isso? Hipocrisia. Caíram mortos na mesma hora. Julgamento, ira contra o pecado. Meus irmãos, Paulo, por que ele escreve isso? Por que ele escreve essa doutrina aqui? Porque ele quer que nós tenhamos sabedoria, ele quer que nós tenhamos os alicerces corretos da fé, para a gente não ficar com crendice, não, eu acho, eu aquilo, a gente não tem que achar nada, a gente tem que ler o que está escrito, e viver pelo que está escrito, e é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas ele fala que nós nos assentamos com Cristo nas regiões celestiais, nos domínios celestiais. Como que você acha que vive quem está sentado com Jesus? Seja sincero. Você sentou na mesa com Jesus. Como que você acha que essa pessoa vive? Com medo de tudo? Ai meu Deus, o que vai ser do mundo agora? Ai meu Deus do céu, e daí? E como é que vai ser a semana que vem? E não sei o que lá. Você acha, você está sentado com Jesus na mesa. Como é que anda o teu coração daí? Você acha que quem está sentado com Jesus na mesa, ele tem paz? Amém? Ele tem refrigério. Ele se sente amado. Ele se sente abastecido. Como que anda a fé de quem está sentado com Cristo? Já pensou nisso? Porque a Bíblia fala que nós, os salvos, estamos assentados com Cristo. Será que eu tenho essa mente de Paulo? A mente de Cristo? Será que eu me vejo dessa forma? E olho para as pessoas dessa forma também? Meus irmãos, tem muitas coisas que Deus quer mudar na nossa mente e no nosso coração. Será que nós caminhamos como quem anda sentado com Cristo? Ou será que eu vivo irado? Será que eu vivo esbravejando? Será que eu vivo dando patada nas pessoas? Como que anda meu coração? Será que anda tão inseguro assim? Talvez, meus irmãos, seja porque das duas uma: ou nós não entendemos direito o que foi a salvação, o que é a salvação na minha vida, ou eu ainda não me entreguei a esse Jesus. Porque se eu compreendi quem Jesus é, e eu tenho plena certeza de que eu estou assentado com Ele, eu sei que nada vai me faltar, porque Ele é o meu bom pastor, Ele que não falha está comigo. Meus irmãos, nós temos que crescer em conhecimento e intimidade com Deus, porque quem tem filho aqui, levanta a mão. Como que você quer que o seu filho se sinta quando ele senta com você à mesa? Protegido? Amado? Feliz? Não é verdade? Se nós que somos maus, segundo a Bíblia, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, você imagina o nosso Deus, você imagina Jesus. Quando você compreende quem você é em Cristo, e o que Jesus fez por você naquela cruz, e onde você se posicionou nele, meu irmão, aí não tem diabo, aí não tem inimigo, aí não tem problema, aí não tem tempestade, aí você caminha na rua com a certeza de quem você é. Como o Tiago falou aqui, eu sou filho amado, eu tenho essa certeza que eu sou filho amado, e acabou. E o que o diabo quer é que você não tenha essa certeza. Ele quer que você viva escondido.
Ele quer que você viva de preferência no pecado. Ele quer que você seja um escravo dele. Mas Jesus veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Ele veio para liberdade. E liberdade foi liberada lá na cruz do Calvário. Ele veio trazer salvação. Mas tem que ter diferença da minha vida de salvo para a minha vida que estava no mundo. E às vezes, mas quando você aceitou Jesus, o negócio já aconteceu? Não. Começou uma batalha muito grande, mas eu já estou caminhando para a luz, não mais para as trevas. Aquele mundo de trevas fica para trás, e eu começo a caminhar em direção a Cristo, mas com uma certeza de que Ele me salvou, com uma certeza de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Versículo 7 diz assim: portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Meu irmão, a Bíblia fala que você é o exemplo da riqueza de Deus. Olha só, nós somos o exemplo da riqueza insuperável da graça de Deus, que foi revelada na bondade que Ele demonstrou por nós. Deus escolheu você para ser o exemplo da graça dEle. Por isso que as pessoas vão olhar assim e falar: o Leandro, é o Leandro mesmo. Mas eu conheço o Leandro isso e aquilo. Riqueza insuperável da graça de Cristo, que escolheu o Leandro, porque Deus amou o Leandro, e Ele não desistiu do Leandro. Ele falou: ele é o meu filho, e ele vai andar comigo. Deus não volta, a palavra dele não volta atrás, não volta vazia. Meus irmãos, eu já estou partindo para o final, mas nós temos que ter isso enraizado em nós. Olha no versículo 10 o que diz: pois somos obra-prima de Deus. Repita comigo: somos obra-prima de Deus. E ele termina assim: criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Mas Juliano, você não acabou de falar que nós não somos salvos por obras? Exatamente. Você pode dar 1000 cesta básica, não vai pagar aquele xingamento que você fez. Você pode doar o seu corpo, você pode se autoflagelar, não resolve nada, não resolve nada. Se você fizer isso para alcançar o favor de Deus. Deus já nos amou. Eu alcanço a graça pela fé em Cristo Jesus. Amém? Eu sou salvo pela fé, não é por obras. Mas o que Paulo vai salientar ali é que nós somos obra-prima de Deus. Olha só, rapaz, obra-prima, hein? Quem diria, hein, Carlitão? Obra-prima de Deus, olha só. Deus caprichou em você, Carlito. Como a Tamara é uma mulher de sorte, caprichou, é a obra-prima de Deus. Para quê? Porque a partir do momento que eu tenho consciência de que eu sou filho de Deus, de que eu me assentei com Cristo nas regiões celestiais, a partir daí, a minha vida é para agradar a Deus. A partir daí, as boas obras na minha vida vão fluir. Então aquilo que eu faço não é para conseguir a atenção de Deus mais. Eu não vou pagar uma promessa para Deus fazer uma bênção na minha vida. Eu não vou fazer um voto para que isso aconteça, embora não tem problema você fazer um voto com Deus. Existe problema se você achar que você só vai conseguir o favor de Deus se você viver de voto, se você viver de promessa. Não, Jesus já fez e nós já nos assentamos com Ele, mas as boas obras, elas vão nos acompanhar. Então, a partir do momento que o Robson sabe que ele é filho de Deus,
que ele é amado, escolhido, que ele assentou com Cristo nas regiões celestiais, como que ele vai viver a partir de então? Eu vou dar a diferença para você. Um homem tem 2 filhos. Um filho sabe que o pai é bom, o outro não tem certeza. Ele vive querendo comprar a atenção do pai. Ele sempre quer chegar, quer fazer alguma coisa para agradar o pai. Esse não entendeu o coração do pai ainda. Por isso Jesus falou do filho pródigo. Aquele filho mais velho que ficou na casa é o religioso, que queria se relacionar com o pai pelas obras. Olha, o que ele fala para o pai quando o irmão volta? Ele fala: você vai fazer uma festa para esse miserável aí? Ele torrou tudo o dinheiro dele, ficou lá na esborne, e agora que ele volta, é assim que você recebe ele? Com um abraço, com um beijo, com roupa nova? Olha o que ele diz: eu sempre tive aqui, eu sempre trabalhei para você, você nunca matou um carneiro para mim, nunca fez uma festa. Ou o pensamento do filho que também é escravo, porque ele não tem pensamento de filho. Ele acha que pelo que ele faz, ele merecia a atenção do pai. Por isso Jesus conta essa parábola para os fariseus. Por isso ele conta essa parábola para os mestres da lei e religiosos. Jesus está confrontando todo o pensamento judaico. E o povo está esbravejando contra Jesus quando ele está falando isso. Mas muitas vezes nós também temos essa mentalidade. Meus irmãos, Deus quer levantar você como um administrador, amém? Das muitas bênçãos que Ele vai te dar. Mas não é para você achar que você é merecedor. Não, porque tudo é graça de Deus. Mas eu dou o melhor para Deus, eu devo dar o meu melhor para Deus, não é para ser mais amado por Deus, porque Ele não vai me amar nem mais nem menos. O amor dele já é sobrenatural, já é eterno. Eu só vou fazer isso por causa da gratidão. Eu só vou fazer isso pelo amor que eu tenho por Ele. Então nosso coração se move em amor, se move em graça, sem precisar esperar o joinha de Deus, a aprovação de Deus, porque em Cristo nós já fomos aprovados por Ele. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu quero orar por você. Durante a sua caminhada com Cristo, você vai receber sim muitos agrados de Deus, porque Deus é bom. Você vai perceber o cuidado dele nos detalhes. E é maravilhoso andar com Deus. E embora nós passemos muitos vales, no meio do vale Deus está ali com a gente. Ontem nós estávamos no Incendiários, lá em Laranjeiras do Sul, e foi uma bênção, muitas pregações incríveis assim. Deus falou muitas coisas. Mas durante uma pregação, um pastor estava contando um testemunho, o pastor Márcio. E estava lá, né? Não sei quantas pessoas tinha, acho que umas 1.500 pessoas assistindo a pregação lá. E daí ele contou um testemunho de que, em outra ocasião, Deus mandou ele dar um perfume dele. E ele tinha um perfume muito caro, que ele demorou para comprar. E daí ele falou: Deus, aquele perfume eu não vou dar não. E daí ele entrou no quarto do hotel. Quando ele foi sair, ele fechou a porta. O Espírito Santo falou para ele assim: você não vai dar o perfume mesmo? Ele falou: meu Deus do céu. Ele falou: o meu melhor perfume e tal, que eu paguei caro. Ele pegou e voltou lá, catou o perfume, foi lá, deu o pastor Cezinha, né? Quem estava lá? Foi o pastor Cezinha que deu o perfume, né? Que ele não queria dar. Aí, quando ele estava contando aquele testemunho, eu dei aquela chorada assim, sabe? A gente é meio pidoncho às vezes, né? Eu pensei assim, eu falei: bem que alguém podia me dar um perfume bom alguma vez, né? Então, nunca ganhei um perfume bom, né?
A minha esposa sempre dá perfume do Boticário, é bom também, né? Eu gosto do Boticário, mas eu queria um perfumão, sabe? Eu queria um perfumão massa, assim, né, e tal. Mas eu nem falei, nem orei sobre isso, só pensei, né? Aí falei, nossa, seria legal se eu ganhasse um perfume também, né, e tal. E dei aquela chorada, né? Ser meio, a idade de João sem braço com Deus, assim, né? Aí, de manhã cedo, eu tinha marcado um café com um grande amigo meu, que ele já veio pregar aqui, o pastor Marcelo, que é lá de Campo Grande. Marcelão é fera, eu amo ele demais, assim. Aí nós fomos tomar o café de manhã cedo, né? Estava tomando café. Ele falou assim: eu tenho uma palavra para entregar para vocês. E estava eu e a Simone, ele falou: pode entregar. Não, porque Deus vai fazer isso através de vocês, porque Deus tem se agradado de vocês, porque vocês têm demonstrado o bom perfume de Cristo em Ivaiporã. Eu falei, glória a Deus e tal, e recebendo. De repente, esse irmão levanta um perfumão assim. Era, eu não lembro o nome, acho que é o 1 Million, né? Eu não lembro o nome, mas é bonito o perfume, assim, sabe, douradão. Falei, meu Deus do céu. Eu falei, rapaz, nem eu tenho, eu nunca tive coragem de comprar um perfume desse aí. Daí ele falou assim, então, mas Deus mandou eu dar para você esse perfume aqui. Aí, eu fiquei constrangido na hora, sabe? Eu senti o cheiro, falei, nossa, é bom demais, esse perfume é muito bom mesmo. Mas, o que eu queria dizer, às vezes, quando você começa a caminhar com Deus, você vai experimentar coisas que você nunca experimentou na sua vida. Não foi nem 12 horas da minha choramingada, não foi nem oração, porque eu não orei para isso, para ganhar um perfume, né? Que ia ser muito sem vergonha se orar para ganhar um perfume, né? Mas eu dei uma choramingada ali, e Deus falou assim, esse meu filho, vou ter que abençoar ele. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus não tem problema com nos abençoar, e Ele nos abençoa nos detalhes. Mas por que eu não estou vivendo isso? Porque Ele quer que nós cresçamos. E sabe onde é que a gente cresce? Na dificuldade. Onde é que a gente aprende? Porque tem vezes que eu falava assim, Deus, parece que tudo de errado acontece comigo, parece que só vem bomba para o meu lado. Mas eu olhando para trás eu entendia que era Deus me treinando, era Deus me trazendo maturidade. Porque o mesmo que Ele fez com José, um processo doloroso, difícil, mas porque queria levar ele num lugar em que ele pudesse governar o povo sem se orgulhar daquilo, sem deixar o orgulho e a vingança tomar o coração dele. Então, que você creia nesse Deus bom, que ama você e que vai cuidar da sua vida em cada detalhe, mas decida andar com Deus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado pela vida dos teus filhos, Pai. Sei, Pai, que o Senhor nos chamou, o Senhor nos amou, Pai amado, quando nós ainda estávamos, Deus amado, presos no pecado, cheios de lama no nosso coração, Pai amado. Estávamos presos, Pai amado, nas garras do inimigo, Pai. Mas o Senhor nos amou, Pai, e o Senhor enviou o seu Filho para morrer numa cruz no nosso lugar, Pai amado, e ali derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado, Pai. Por isso, Pai amado, pela fé no sacrifício de Jesus, nós somos salvos pela graça de Deus, e isso não tem mérito nenhum em nós, não foi pelas obras que nós fizemos, Pai amado, mas por crer no sacrifício de Jesus. Eu quero que você repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu confio no sacrifício do Senhor naquela cruz. Eu creio que o seu sangue derramado naquele madeiro me purificou de todo o pecado, e eu estou assentado com o Senhor Jesus nas regiões celestiais, e ali eu recebo paz, perdão, refrigério, alegria, e posso caminhar feliz
com o Senhor Jesus. Senhor Deus, abençoa os teus filhos, Pai, que eles possam caminhar crendo na tua palavra, com sede de conhecimento, de conhecer, Deus amado, aquilo que o Senhor nos revelou, Pai, através de cada livro da tua palavra, Pai. Que possamos crescer, Deus, em autoridade de acordo com a tua palavra, Pai amado. Que possamos entender que nós nos assentamos com o Senhor nas regiões celestiais e que ali o nosso casamento é abençoado, ali o nosso trabalho é abençoado, ali, Pai amado, recebemos, Deus, das suas ricas bênçãos, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Nos ensina a caminhar contigo, Pai amado, todos os dias da nossa vida, e que possamos viver de uma forma que glorifique o teu nome, que possamos fazer as boas obras, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A Simone falou que não tem recados, né? Quinta-feira nós vamos fazer o culto de homens. Quinta-feira agora, aqui na igreja, às 20 horas da noite, culto de homens. Então, não vai ter célula de homens essa semana. Que você possa convidar algum amigo seu para vir nesse culto, amém? Vamos receber a bênção para ir embora. Estenda a sua mão. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai, por essa noite. Abençoa os teus filhos, abençoa essa semana, Pai, que possamos caminhar nessa terra como filhos amados do Senhor, Pai amado, que estão, Deus amado, recebendo diretamente da tua mesa, Deus amado. Que possamos caminhar, Deus, com graça, com leveza, com paz, e levar o teu amor até os sedentos, levar a tua palavra àqueles que estão perdidos, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os teus filhos, abençoa quem nos acompanha de casa também, Pai. Que o amor de Deus, Pai, que a comunhão do Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e por todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Dê um forte abraço no seu irmão. Tenha uma excelente semana.